Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo, que tem a produção de Jamile Cavalcante e o audiovisual da Pro Produções. Quem senta-se à mesa neste episódio é Renato Roseno, advogado, deputado estadual, para falarmos sobre o princípio esperança. Renato, seja muitíssimo bem-vindo ao Pode Vir. Obrigado, muito grato. E é uma alegria, Renato, começar relembrando um encontro de pesquisa que eu e você vivemos na Universidade de Fortaleza há exatamente 18 anos. Eu coordenava um grupo de pesquisa na Unifor, a Rede Lusófona de Estudos da Felicidade, e você foi um dos palestrantes em uma das nossas noites de convidados. E naquele instante você me recomendou, Cavalcante, leia O Princípio Esperança, do Ernest Bloch. Né? E foi uma leitura transformadora e eu queria voltar, então, nesses 18 anos. Mas, para quem não conhece O Princípio Esperança, eu queria te convidar a apresentar O Princípio Esperança, aquilo que ficou com você, porque que você, há 18 anos, me recomendou, Cavalcante. Leia O Princípio Esperança do Ernest Bloch. Então, quem não conhece, o que é O Princípio Esperança dele? Não, primeiro quero lhe agradecer a você, agradecer a Jamile. Eu fico muito acarinhado, né, com essa recepção. Né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Bom, a alegria é nossa. Na verdade, o Princípio Esperança e toda a obra do Ernest Bloch foi muito importante na minha formação. Né? Eu fui apresentado ao Ernest Bloch por um amigo de longa data, o Samuel Cavalcante, que naquele momento ainda não tínhamos muitas traduções do Bloch, né, ao português. Né? O que chegavam ao Brasil eram obras em outros idiomas, né? E estavam começando as primeiras traduções ao português e ao espanhol. E naquele momento, né, havia em muitos de nós, eu estou falando aí dos anos 90, né, eu estou falando do princípio dos anos 90, né, havia em muitos de nós uma perspectiva crítica do mundo, da crítica à modernidade, da crítica ao capitalismo. Né? Nós que bebíamos dessa fonte do marxismo crítico, havia uma necessidade muito grande de pensar algumas sínteses que o Bloch vai desenvolver nas suas ideias de, por exemplo, utopia concreta. Né? Para nós, a ideia de que o mundo pode ser diferente, de que a vida pode ser diferente, ela não é uma utopia distante, ela não é uma projeção infactível, né, e irrealizável. Ao contrário, o conceito do Bloch de utopia concreta ou de sonhar acordado, né, ele desenvolve muito a ideia de sonhar acordado, é pensar o seguinte: bem, num mundo em que há tanta dor, sofrimento e opressão, é necessário, urgente, possível ter uma utopia concreta, um sonhar acordado que nos projete, né, na possibilidade de realizar, de fato, esse sonhar acordado. No segundo volume, né, dessa trilogia, ele tem uma síntese que ele diz assim: tudo que causa dor, oprime e faz sofrer deve desaparecer. Portanto, ele se coloca numa posição de que é possível viver uma vida feliz, que é uma vida, né, na sua plenitude. E ele dizia que o capitalismo ele roubava isso. Mesmo muito antes do tema ecológico, né, aparecer, já na segunda metade dos anos, na segunda metade do século, né, é nesta obra que ele inaugura a seguinte questão: nós nos dissociamos da natureza por uma obra da Revolução Industrial e da modernidade, em que os seres humanos pensam a natureza como recurso e não como parte de si próprios. Porque nós somos natureza. Sim. E ele vai atribuir a ideia de mercadoria. Ele diz assim: se a natureza vira mercadoria, nós nos dissociamos da natureza. E ele diz: somente um mundo, somente uma sociedade que supere a relação mercantil, que supere o reino da mercadoria, nós nos reencontraremos com a nossa própria natureza. Porque ele entendia esta unidade entre humano e outras formas de vida, as formas não conscientes, as formas sencientes, né? Ou seja, as outras formas de vida da natureza, e ele dizia: nós todos somos natureza, mas a ideia de uma sociedade mercantil, de uma sociedade baseada em relações mercantis, de transformar. Inclusive, essa expressão, que é uma expressão
que no português ela é muito auto-explicativa. Recurso natural, que foi uma expressão que foi muito utilizada pelo mercado, é a ideia de transformar a natureza num recurso. Só que a natureza ela não é um recurso. Né? Ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais. Obviamente, ela é o substrato orgânico da nossa vida, é o que nos faz viver, é o que nos permite, por exemplo, desenvolver a casa onde nós estamos, as paredes que nos envolvem nesse momento, né, os metais que estão aqui permitindo que nós possamos fazer, né, essa transmissão, mas ela tem que ser vista, né, como um todo orgânico. Então, e por isso que ele funda a ideia de princípio e esperança. Esperança é princípio. Veja, ele não fala em princípio da esperança, é princípio e esperança. A esperança é princípio. Isso, para mim, é muito importante. Mas, além disso, assim, a ideia de, por exemplo, da dignidade humana, né, o exemplo de Antígona, né, ou seja, são todas criações do Bloch que foram muito importantes para nós. Né? Uma aproximação dele com as utopias religiosas de uma vida bem vivida. Né? Ele vai dialogar muito, ele vai escrever muito sobre isso. Né? Ele vai dizer assim, olha, em várias comunidades, em várias expressões religiosas, desenhando a sua espiritualidade, né, há a ideia de que é possível uma vida boa, né, que elas estavam sintetizadas em uma outra vida. Né? Ele disse assim, só que essa vida boa ela tem que ser aqui, ela tem que ser no agora, ela tem que ser material. E, por fim, assim, eu acho que muito importante para mim, talvez o mais importante, de fato é o mais importante, ele não discute uma essência do humano no seu passado. Ele não há um essencial humano guardado num passado distante. O humano é existência, portanto é processo, portanto é mudança. Mas ele se questiona e diz assim, bom, se há algo que nos diferencia como humanos, é a possibilidade de reescrever o futuro. Eu acho essa ideia muito potente. Porque, de fato, o sistema escreve para todos nós, né, pelas forças poderosas que regem o sistema econômico e político, uma certa previsibilidade do futuro. Né? O que ele diz é o que nos torna humanos é recusar o futuro escrito e reescrever o futuro. Ele diz, isto é o essencial do humano. Renato, nós estamos nos encontrando agora em 2024. Você soma aí aproximadamente 2 décadas de vida política institucional. Eu queria saber o que mudou no seu princípio Esperança depois de 20 anos, depois daquele tempo que você me recomendou a ler o princípio Esperança e hoje, 2 décadas depois. Bom, acho que nessas 2 décadas, né, aconteceram 2 coisas que me pareceram muito importantes. Né? Acho que, indiscutivelmente, uma delas é o ressurgimento de ondas reacionárias em várias partes do mundo, né? Muito lamentáveis, inclusive chauvinistas, racistas, LGBTfóbicas, que estão expressas em várias organizações políticas da extrema-direita na Europa, na América do Norte e também na América do Sul. Né? As eleições europeias estão muito marcadas por isso. Né? Veja, o mundo inteiro repousou seus olhos na eleição francesa muito recentemente. Né? Ainda bem que a extrema-direita não ganhou, mas há teses muito desumanizadoras, né? Ou seja, que desumanizam o humano. Esse é um fenômeno recente, o fenômeno do ressurgimento de teses que nós reputávamos, né, já superadas há mais de 70 anos. Né? Racistas, teses... Não que o racismo tivesse sido superado, mas o nazifascismo, né, como expressão, né, de um artefato político que justifica o extermínio do outro. Bom, a gente achava que isso não ia voltar mais. Mas o que estão fazendo, por exemplo, o discurso anti-imigrante, né, na Europa é um discurso exterminista. Né? O discurso que se faz aqui, por exemplo, contra a luta de sujeitos sociais muito pauperizados, né, contra sujeitos sociais muito oprimidos, por exemplo, LGBTs, negros e negras, mulheres, no sentido de que, assim, olha, são sujeitos sociais que sofrem estruturas, né, de classe, raça e gênero de muita opressão. Qual é o discurso que sobrevém, em especial na última década? É de deslegitimar as pautas desses sujeitos, né, que querem fundar esses sujeitos,
né, na sua luta, quando denunciam as suas opressões, não é que eles querem privilégios, eles querem, na verdade, uma sociedade que caibam todos. O que a extrema-direita vem advogando é que no mundo não caberão todos. Por exemplo, o que o Trump diz nos Estados Unidos é que uma parte do planeta não sobreviverá. O que a Meloni, por exemplo, disse na Itália é que os imigrantes africanos que vão atravessar o Mediterrâneo eles vão ser abatidos à bala, por exemplo. Né? É a tese da Le Pen, né, na França, apesar de ter escondido isso. Então, essas teses estão circulando. Acho que esse é algo muito importante. Agora, um segundo movimento que me parece muito, muito importante também é a nossa permanente reinvenção. Né? Veja, os motivos que me levaram à vida, né, institucional, né, a partir de 2006, né, apesar de eu não ter sido eleito, eu disputo eleições desde 2006. Né, eu disputei 6, 8, 10, 12, fui eleito em 14. É que os motivos atuais não são os mesmos motivos de 2006. Os motivos fundacionais, por exemplo, do partido em que eu milito, que é o PSOL, né, não são os mesmos atuais, da atualidade, que me fazem, por exemplo, estar disputando, né, um cargo de deputado estadual, como eu fiz nas últimas 3 eleições, 14, 18 e 22. O que é que eu quero dizer? Se, por um lado, houve um ressurgimento dessa extrema-direita, nós somos obrigados a nos reinventar e pensar o seguinte: o que é que nós precisamos fazer em várias dimensões para enfrentar, né, essa extrema-direita? É como se fosse assim: olha, o mundo mudou para pior em muitas medidas, e você precisa dialogar agora com, né, mais linguagens. Não é que você vai abandonar as linguagens anteriores. Você vai adotar outras gramáticas, por exemplo. É muito intrigante que a extrema-direita argentina tenha se apoiado na juventude de 19 a 25 anos, que votou em massa no Milei. O AfD alemão, que é explicitamente neonazista, ele está apoiado em jovens. Hoje, um fenômeno nórdico é o fenômeno do recrutamento de jovens de 16 a 18 anos pela extrema-direita violenta. Então, é muito evidente, Cavalcante, que a gente precisa compreender qual é a utopia que está faltando, né? Libertária, emancipatória, né? Igualitarista, de justiça, né? Ecológica. Por que a gente não nós que temos tantos, né, instrumentos, conteúdos, discursos, por que a gente não consegue suplantar narrativas que são tão simplificadoras? Eu acho que essa é uma reinvenção que a gente tem que fazer, né, a todo momento, e a gente tem buscado fazer. Quando eu falo esse sujeito, é um sujeito coletivo que se posiciona do lado esquerdo do espectro político, né? É uma esquerda que se renova, é uma esquerda que precisa se renovar, senão ela vai desaparecer. E acho que um dos pontos dessa renovação é tentar dialogar com as novas gerações. Um outro ponto importante, que é inescapável. Veja, não é possível hoje fazer uma agenda de esquerda que não dialogue muito abertamente com 3 temas. Ecologia, o planeta treme de dor, né? Ele queima, ele arde em febre, né? Ele treme. Então, ele não se defende, mas ele dá respostas. Acho que a questão ecológica ela é estruturante de qualquer agenda hoje de esquerda. A outra questão é pensar outras formas de exercício do poder. Veja, nós não podemos ser aqueles que vamos chegar agora para uma nova geração e dizer que nós queremos o poder como era. É necessário pensar como é que esse poder pode ser mais distribuído, mais participativo, mais controlado, né, mais transparente. É muito importante pensar o exercício do poder político de outra maneira. Eu acho que isso tem faltado a nós na esquerda latino-americana. Pensar, projetar formas de exercício do poder que sejam, de fato, mais horizontais, mais participativas. E, indiscutivelmente, o terceiro ponto é da dignidade humana. Veja, o que nos diferencia da extrema-direita? Né? Eu gosto muito de repensar nisso. Assim. Bom, a extrema-direita ela é não igualitarista. Né? Ela pensa o extermínio do outro, o abandono do outro. Né? Ela vê no outro um risco. O que nos faz, né, progressistas é o igualitarismo, é a luta por justiça. É entender que o outro, na sua diversidade, ele não pode ser um risco, mas ele tem, né, nós temos que ter um laço social que nos permita pensar um mundo em que caibam todos. Não dá para pensar, por exemplo, os projetos
né, da extrema-direita europeia ou norte-americana, eles, na prática, desfazem do sul global. Eles abandonam a própria sorte, né, todo o continente africano, e querem simplesmente uma ultra-exploração. Nós estamos revivendo processos de neocolonialismo e precisamos, portanto, reviver processos de uma libertação planetária. Eu acho que essa é a questão que é de agora, 2024, e os 30 anos que hão de vir vão ser 30 anos, eu acho que decisivos. Então, nós estamos conversando neste episódio com o deputado estadual e advogado Renato Roseno sobre o princípio esperança. Renato, a esperança ela está constantemente sob ameaça. Uhum. Né? Como é que a gente pode pensar um futuro diferente com Ernest Bloch? Agindo. Acho que a questão do... Agindo. Agindo. A utopia concreta. É o concreto que refaz a utopia. Né? Veja, talvez a palavra de ordem mais importante para a gente tentar ter esperança é desmercantilizar a vida. Né? A vida está acima do lucro. Né? Então, a ideia de que há um reino da mercadoria e que ele precisa ser desmontado nas nossas cabeças, que a vida não é mercadoria, porque é tão intrigante isso. Né? Já foi dito por várias vozes, eu de fato não sei quem é o autor dessa frase. Mas é mais fácil pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo, como ordem, né, socioeconômica que mercantiliza as relações. Né? Então, é muito importante pensar, acho que no caso do Bloch, é a ação concreta. Essa ação concreta que nos projeta, né, a possibilidade... Porque a esperança, ela não vem de esperar, ela não vem de ficar parado. Né? O princípio de esperança é dizer o seguinte, pode vir a ser diferente. A ideia de que o futuro que eu quero, ele é escrito por mim, a partir de agora. Isso é muito importante. Porque, senão, o sujeito ele fica desumanizado, ele fica objetificado. Por quê? Porque ele vai ser simplesmente uma peça numa grande engrenagem em que ele vai esperar um destino fatal. Ele fica refém do futuro escrito por um outro. Eu me recuso ao destino fatal. A ideia de um destino fatal, né, inescapável, ela é anti-humana. Portanto, ela suprime a esperança e, junto com a esperança, ela suprime a própria subjetividade humana. Ela suprime aquilo que é humano. Porque seríamos todos nós... Veja, acho que a metáfora cinematográfica, a metáfora fílmica, né, da Matrix, né, aquele filme do Keanu Reeves, né, que o Keanu Reeves protagoniza, né, de fato, há uma grande Matrix em alguma medida, né, e que a libertação dessa Matrix é importante. Para mim, a Matrix é o capitalismo, né, é o reino da mercadoria, a ideia de deshumanizar tudo. Veja, é possível reencontrar a natureza? É impossível... Eu acho que é plenamente possível. É plenamente possível esses 9 bilhões de seres humanos viverem uma vida, né, sem que necessariamente seja uma vida, né, invivível e sem sentido. O capitalismo ele não dá sentido à vida. Ele é um horror hoje. Né? Vamos pensar o Brasil. O Brasil tem 9 milhões. O capitalismo não dá sentido à vida. Ele tem 9 milhões de jovens hoje, trabalhadores de aplicativo. Eles passam de 12 a 14 horas por dia em cima de uma moto, né, arriscando as suas vidas. Quando se acidentam, né, vão à rede SUS. Isso tem um impacto muito grande nas suas vidas, das suas famílias e do SUS. Tem um peso no SUS aí. Né? E, por outro lado, tem uma mega transnacional, né, explorando esses garotos. Veja, isso não tem sentido. Isso não tem sentido, por exemplo, você ter uma ultraconcentração de recursos na mão de 600 mil pessoas no Brasil. São os super ricos, são aqueles que têm renda acima de 60 milhões de reais ao ano. Né? Então, assim, um país que tem 200 milhões de pessoas. Então, assim, não tem sentido você ter uma tremenda concentração de riqueza, de poder e de saber. E o planeta não está suportando. Né? O planeta, ele não... Né? O planeta ele não tem condições de falar, mas ele, obviamente, já oferece uma série de manifestações de que não está mais aguentando. E isso se volta contra as nossas vidas. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, com as intensas chuvas, pode acontecer em ordem contrária no semiárido. O que seria
Veja, as mudanças climáticas causam eventos extremos. Secas extremas, onde já era seco, chuvas intensas, onde chove. Então, é possível haver uma seca extrema no semiárido nordestino, né? Nós já tivemos muitos picos de calor no ano passado no Ceará. Então, eu não estou falando de uma utopia para daqui a 30 anos. Eu estou falando da utopia concreta, que é dizer o seguinte, ó, tem que ter agenda. Agenda é descarbonizar a sociedade, ampliar recursos públicos para direitos sociais. Por quê? Porque isso causa mais justiça ambiental. É permitir uma reconversão da economia para empregos verdes, né? Portanto, isso é importante, encontrar trabalho, né? Fazendo conversão ecológica. É diminuir o tempo de trabalho. Veja, nós temos alguns trabalhando 14 horas e muitos estão buscando vender a força de trabalho e não trabalham. No Ceará, eu tenho 1,5 milhão de pessoas entre desempregados, subempregados, ou seja, aqueles que trabalham menos do que queriam trabalhar, e desalentados, que já saltaram do mercado de trabalho porque não conseguem mais se reencontrar. E eu tenho na outra ponta, por exemplo, né, dezenas de mulheres que dentro das suas casas, dezenas de milhares de mulheres que dentro das suas casas estão fazendo, por exemplo, máquina de costura, sendo remuneradas a pouquíssimos reais, algumas às vezes até centavos, para a grande cadeia global do vestuário. Só para dar um exemplo, que eu estou muito próximo dessa realidade, né? Porque eu tenho acompanhado muito essas mulheres. Então, tem alguma coisa errada, muito errada, num sistema que alguns têm jatinho e os outros não têm o que comer. Isso está errado. Tá? Isso não se sustenta. Eu gostaria de me aproximar agora de um outro campo que é muito importante na tua vida política institucional, que é o campo de defesa dos direitos humanos. Sim. Né? E a minha curiosidade neste momento é compreender como que a tua escuta, né, da violação dos direitos humanos tem reconfigurado o teu princípio esperança. Bom, eu acho que muitas vezes o acolhimento é o máximo que você tem a oferecer. A gramática dos direitos humanos, ela necessariamente tem 3 verbos. Reconhecer o direito, que é dizer o direito. Você tem o direito à vida. É muito importante dizer o direito. O direito, quando não dito, ele não existe, ele não é reconhecido. Então, o primeiro verbo é reconhecer. Veja, quando a gente diz todo ser humano tem direito à vida, tem direito à alimentação, nenhum ser humano pode ser objeto de violação por causa da sua cor da pele, da sua idade, da sua orientação sexual. Ou seja, quando a gente diz isso, a gente reconhece o direito. Só que essa etapa, ela é a etapa primeva, ela é a etapa que funda, né, a ideia de... Ela lança uma ideia de uma relação. É um porvir. Né? O segundo verbo é o verbo promover. Eu tenho que ter políticas que promovam o direito. Ou seja, eu tenho que ter condições socioeconômicas e políticas que promovam o direito. Bom, até isso é facilmente compreendido. O terceiro verbo é garantir. O que se faz com um ser humano que teve o seu direito violado? Né? Muitas vezes esse direito não pode ser reparado. Veja, a mãe que teve o filho assassinado, o filho não vai voltar. Essa dor não vai ser esquecida, mas ela pode ser ressignificada, ela pode ser superada de uma outra maneira. Né? Então, a escuta, ela gera uma esperança. Né? Eu atendo muitas mães, eu falo das mães muito particularmente, que eu aprendo muito com elas. Né? Semana passada mesmo, eu estava ouvindo uma mãe que perdeu o filho assassinado. Quando elas dizem assim, elas dizem coisas que vão, né, fazendo muito sentido em camadas. Né? Uma vez uma mãe disse assim, parece que a vida do filho da gente vale menos. Quando ela diz isso, ela diz, não houve resposta estatal. Se fosse a vida de outro filho de outra classe social, haveria resposta estatal. Quando ela diz, né, ouvi o tiro que matou meu filho, ela diz, eu nunca vou esquecer esse estampido, esse momento. Mas elas também dizem, fiz do meu luto a minha luta. Teve uma vez que eu perguntei para uma mãe assim, né, o filho foi assassinado por forças policiais. Eu perguntei se ela não tinha medo, né? Ela disse assim, eu enterrei meu medo com meu filho. Eu achei isso de uma grandeza, assim, de uma dignidade, né? De uma certeza tão grande do que ela queria, né? De muita vida. Ela disse, você tem razão.
Então, eu tenho muita esperança nelas porque elas viveram uma dor inimaginável, né? A dor de enterrar o próprio filho, que é uma dor, né? Assim, que é uma dor que não tem nome, né? Por exemplo, quando o filho perde a mãe, ele vira órfão. Quando a mãe perde o filho, não tem nome, né? Não há um nome que descreva essa mãe. É indescritível. Mas elas são muito, muito fortes, né? E eu, por exemplo, eu acompanhei muito proximamente as mães do Curió, por exemplo, né? Da chacina do Curió. Então, elas fundam muita esperança em cada um de nós, né? Assim, a fortaleza, a dignidade. Por exemplo, eu acompanhei essas mulheres, e são todas mulheres. São poucos homens. Há homens, mas são poucos homens. A maioria são mães, né? Isso diz muito das questões de gênero também. Eu me lembro que no segundo júri, que aconteceu ano passado, né? E que elas estavam muito abaladas com a absolvição, né, dos acusados, elas mantiveram uma altivez inimaginável. Assim, olha, nós vamos continuar buscando justiça. Em nenhum momento elas disseram, elas não falaram em vingança, elas não falaram em desalento. Não, elas afirmaram um pacto civilizatório de que querem justiça, que elas não querem violência, elas não querem vingança, porque violência foi o que aconteceu com os filhos dela. Então, para nós isso é muito importante. E eu acho que assim, isso projeta uma esperança muito profunda de que mesmo seres humanos que sofreram uma dor imensa conseguem arrancar de si próprios mais humanidade. Renato, nós estamos nos aproximando do final do nosso episódio, mas eu queria, antes de encerrar, escutar quais são os projetos ou qual é o futuro diferente que você inclui nos seus projetos que você gostaria de escrever. Olha, com projetos os mais diversos. Dos mais diversos. Que futuro diferente o Renato Roseno gostaria de escrever? Bom, eu acho que um futuro mais justo a todos. A justiça é um valor supremo, né? A ideia, veja, viver num mundo injusto é viver num mundo sob violência. Não há paz sem justiça. E há uma carência de paz muito grande, né? Você tem guerras as mais diversas, né, estourando em várias partes do planeta, e tem uma guerra cotidiana hoje, né, nas nossas relações, né, muito pauperizadas, né? Então, me parece que lutar por justiça continua sendo, né, muito importante. Eu penso também muito no valor da indignação. Veja, é necessário que a indignação, com tudo que, né, como diz o Bloch, que dói, oprime e faz sofrer, a indignação ela é um começo em si de tudo que possa vir a ser. Porque a indignação é o primeiro direito, é o direito de recusa. Veja, se o ser humano escravizado ele não se recusa à escravidão, né, se ele se torna voluntário, ele passa a normalizar aquilo que não deveria ser normalizado. Por isso que a indignação ela é uma permanente. Eu penso um projeto também de reencontro com a natureza. É necessário desmercantilizar a natureza e que a natureza seja abraçada e que nós nos reencontremos com essa natureza. Eu penso também em muitas formas não institucionais de exercício da política, né? E eu penso também que é necessário que, em algum momento, eu saia dessa política institucional e possa viver a política em outras dimensões. Então, este é o futuro diferente que o Renato Roseno gostaria de construir, e nós somos convidadas e convidados a somar ações com o Renato para que esse futuro possa realmente acontecer. Que e bom. O nosso agradecimento, Renato, por esse tempo dedicado ao Obrigado. Pode Vir. Não, eu que agradeço. Eu agradeço que a gente possa partilhar, como disse o Bloch, né, o sonho acordado e a utopia concreta. Muito obrigado. E o Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta, cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, @arte-com-mesa-posta.